durante o ano. Agora, no mês de março, nós olhamos para fora do Brasil. Então, nossos olhos estão em várias áreas de risco, áreas de necessidade do Evangelho, áreas que são hostis à palavra de Deus. Então, por exemplo, agora nós estamos Ásia, África, tudo são alvos das nossas orações. Somos mais de 1.000, aí o pastor João Marcos falou, em 1900 e alguma coisa, de missionários brasileiros, batistas brasileiros, que estão presentes em cerca de 80 países fora do Brasil, pelo mundo afora. Então, todas as igrejas batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, no mês de março, hoje, como nós estamos fazendo, estão se envolvendo com esse projeto. Quando for lá para junho, se eu não me engano, ou julho, nós olhamos então para o estado de Minas Gerais. Então nós temos missões estaduais. E agora, por exemplo, em janeiro, teve a Karine e a Paula. Nós enviamos 2 missionárias. Elas foram para o campo missionário mesmo. A Karine foi para Volta Redonda, não, Governador Valadares, né? E a Paula ficou na região de Nova Contagem, aqui próximo a Belo Horizonte. Então, elas puderam experimentar o campo missionário em si. E lá para setembro, acho que é setembro, outubro, nós olhamos então para o Brasil e nós nos envolvemos com o que nós chamamos de campanha de missões nacionais. Então, todos os estados brasileiros, eles são alvos da nossa oração e dos nossos investimentos. Antes da gente entrar propriamente no que eu vou falar nessa noite, e eu quero conversar um pouquinho sobre missões, né, honrando que nós estamos iniciando, eu só queria reforçar um pouquinho do que foi falado aqui a nível de anúncio e dar mais 2 novos. Né? Um deles é o encontro de casais. Nós vamos ter agora no próximo sábado, não é, Wesley? Dia 11 já é sábado que vem. Nós vamos estar aqui com a presença do doutor Ricardo Chácara, ele é psiquiatra, e ele vai vir falar para casais, né? Ele vai falar de terapia para casais mesmo. Então vai ser um momento muito interessante. E depois a gente tem sempre aquele momento de comunhão e tem sido encontros edificadores para todos nós. Então, se você puder vir, se você tem criança, o Ministério Infantil da nossa igreja vai estar preparado para receber as nossas crianças. Você vai poder ficar à vontade aí para ouvir a palestra, tá? Eu queria falar também sobre o que vai acontecer. Isso é um anúncio para os membros da igreja. Devia ter dado hoje de manhã, que a igreja estava muito cheia hoje de manhã, eu acabei esquecendo disso, né? Coloca para nós aí, Emanuel, o anterior a esse, primeiro. Nós vamos ter o Capacitare, né, que é um projeto da nossa convenção. Vai acontecer no dia 25. Ele é muito importante para nós e é algo que está acontecendo aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre. Então, é uma oportunidade para os membros da igreja quase que única, porque voltar esse projeto aqui vai demorar bastante. Né? Nós vamos ter várias oficinas, tá? Nós vamos ter ali administração eclesiástica, vamos ter responsabilidade social da igreja, oficina para a juventude, ou seja, responsabilidade e ação social, administração eclesiástica, o pessoal do Conselho Fiscal e Tesouraria, vai ter uma oficina voltada para as mulheres cristãs em missão, Ministério com Famílias também vai ter uma oficina, Mensageiras do Rei também vai ter uma oficina. Tudo gratuito, inclusive o seu almoço, seu café da manhã, seu lanchinho da tarde. Ou seja, você só precisa ir, mais nada. Tudo 0800, tá? E vai ser aqui na nossa cidade, ali no CAIC. Mas você precisa fazer inscrição, não é só chegar lá, cheguei, não é assim. As inscrições, elas estão se esgotando. Você vê, é a primeira vez que eu estou falando disso aqui, e na nossa igreja já tem mais de 20 pessoas inscritas. E eu estou falando hoje aqui pela primeira vez, né? Nem falei de manhã que a igreja estava bem cheia. Então, ainda há tempo, eu vou pôr no grupo de membros o link de inscrição. É só você entrar lá, fazer a sua inscrição. Você pode participar até de 2 oficinas, ela é rotativa, é uma de manhã, é a mesma à tarde. Então, é só rodar aí e participar. Tá ok? E aí os palestrantes, coloca aí para a gente, todos são de fora, tá? Pastor Alessio, o advogado da convenção, vai estar aqui. A Doroti, nós oramos muito por ela aqui na igreja, ela é líder do Ministério de Ação Social da convenção. Lembra que teve aquele incêndio na casa do netinho dela? Nós oramos muito pela Dorothy aqui. O Lucas é líder da juventude.
Cleone ali também é das mulheres, Paulo Júnior, Ministério com Famílias, e a professora Simone, Mensageiras do Reis. Todos são de fora e vão vir estar trazendo uma palestra bacana aí para nós, tá ok? Obrigado, Emanuel. E eu quero também aproveitar e fazer o convite para você. Nós abrimos hoje uma classe de novos membros, pessoas que estão chegando na igreja. E já tivemos um grupo muito legal hoje de manhã, um ritmo novo, um movimento novo. Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa igreja, quer estar com a gente, ou por via de batismo, se você está vindo de outra igreja, esse é o caminho. Nós estamos começando essa turma agora, então ainda dá tempo de você chegar. Ok? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre missões nessa noite. É uma palavra, obviamente, voltada para a igreja, mas que o Espírito Santo pode usá-la poderosamente para falar a todos os corações aqui presentes. Nós estamos iniciando hoje, então, uma campanha, nós temos um tema, está lá em Mateus capítulo 28, não é isso? Capítulo 28, versos 19 e 20. Em primeiro momento eu pensei da gente fazer uma exposição desse texto, mas eu me lembrei que eu já fiz duas, não é? Uma foi agora, acho que ano passado, ou retrasado, então não teria muito que a gente inventar moda num texto que precisa ser exposto de maneira muito clara. Então eu preferi hoje, já que nós estamos abrindo esse movimento, eu quero conversar um pouquinho de forma temática com vocês sobre missões. Missões, eu vejo ela como um ato de amor. É um momento em que nós temos para olhar para fora da gente e a gente perceber a necessidade, de uma forma mais prática, de outras pessoas que não convivem com a gente. Eu não sei quanto a você, mas já falei isso aqui, inclusive, algumas vezes, que é bem comum eu acordar nas madrugadas e me lembrar dos meus irmãos que estão nesses lugares. E eu começo a viajar na minha oração com Deus no sentido de visitar realmente lugares que são extremamente hostis ao Evangelho. E eu me lembro de pais crentes que às vezes são obrigados a se retirarem das suas casas, abandonarem as suas famílias, ou verem as suas filhas, as suas esposas sendo maltratadas e ameaçadas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, muitos lugares no mundo existem essas coisas, que são diferentes do Brasil. A gente vem para a nossa igreja, a gente chega para esse lugar confortável, não é? E a gente, em missões mundiais, nós somos chamados a olhar para fora, né? E entender que existem lugares que as coisas não são como são conosco, né? Então, é um ato de amor. Missões também é uma das grandes oportunidades que Deus nos dá para nós avaliarmos o nosso próprio entendimento a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, a gente pode dividir ele até em várias etapas, mas eu quero falar apenas de duas etapas que nós podemos pensar no Evangelho. Nós podemos pensar no Evangelho, primeiro, como uma palavra da salvação que chega na nossa vida, nos nossos corações, e ele nos faz um chamado para aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Evangelho é a palavra de Deus que vai chegar de encontro ao homem pecador, ao sujeito pecador, e nesse encontro da palavra de Deus com esse sujeito pecador, o Espírito Santo faz uma obra incrível de entendimento, de quebrantamento, de arrependimento e de entrega de vida. É o dia em que nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo muda nesse dia. Nós pensamos diferente, nós passamos a entender diferente o mundo, passamos a nos entender diferente. Mas o chamado do Evangelho não é só para a salvação. Existe uma outra parte do chamado do Evangelho, que é quando ele me chama agora para entender que, ao ser chamado para a salvação, eu também sou chamado para ser um anunciador dessa salvação. E missões mundiais, ou nacionais, ou estaduais, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente avaliar se nós entendemos o Evangelho. Ou se nós ficamos naquela ideia de que o Evangelho é ir a uma igreja, e não é isso. O Evangelho é o encontro que eu tenho com Cristo, através da palavra, da obra salvadora de Jesus Cristo, e também o chamado que eu tenho para anunciar esse Evangelho, essa palavra, a outras pessoas. Então, missões é um movimento que está na essência do próprio chamado da igreja.
Se uma igreja não faz missões, e eu digo não apenas um evento missionário, mas missões como um todo, ela provavelmente está se desviando do seu próprio chamado. Se a gente pensar em como o evangelho chegou até nós, a gente vê que ele chegou a partir de um trabalho missionário ou de alguma pessoa ou de algumas pessoas. Então, por exemplo, em 1791, 790, ou seja, final do século XVIII, nós tivemos aquele que foi conhecido como o pai das missões modernas, pastor William Carey. Esse homem sentiu uma forte paixão no seu coração pela região da Índia. E ele se reuniu com outros pastores norte-americanos e eles fundaram o que ficou conhecido como Sociedade para Missões no Estrangeiro. Então, missões, o evangelho passou a sair do norte da América do Norte, desculpa, e começou a entrar em outros lugares. O William Carey foi mais direcionado para a Índia. Posteriormente, já no meado do século XIX, ali por volta de 1865, 1870, um outro casal, ou melhor, um casal, o William Carey também saiu como casal, mas um outro casal, oriundos de um grupo de colonos norte-americanos, eles vieram para o Brasil e desembarcaram aqui na América, no Santa Bárbara do Oeste, e ali eles abriram a primeira igreja batista em solo brasileiro. Uma igreja que, a despeito de estar em solo brasileiro, era uma igreja que veio para atender apenas os colonos norte-americanos. Ela não falava em português, ela não pregava em português, os cultos não eram em português. Mas ali nasceu o primeiro movimento de colonos norte-americanos trazendo as doutrinas batistas para o solo brasileiro. Já no final do século XIX, 1881, aí sim chegou um casal, William Bookbeg e Anna Bookbeg. Esse casal, eles vieram para Campinas, eles foram para um colégio presbiteriano para aprender a língua portuguesa, foram atendidos, ciceroneados e instruídos na língua portuguesa por um ex-padre, e esse ex-padre, que é o ex-padre Antônio Teixeira, ele se tornou o primeiro pastor batista em solo brasileiro. Então você vai vendo que a história da nossa própria denominação, a história das igrejas aqui no Brasil, evangélicas, elas acontecem a partir desse movimento em que as pessoas começam a sentir no coração que o evangelho precisa sair, ele precisa andar, ele precisa chegar no coração das pessoas. Nós estamos falando aqui, eu estou trazendo para você, a história a nível mundial. Mas isso acontece na nossa vida em particular, quando nós entendemos que nós recebemos Cristo no nosso coração. Isso fez uma diferença para nós, isso fez uma diferença para a nossa família, e a gente começa a pensar em outras famílias, e que se elas se encontrassem com o Senhor Jesus Cristo, como que as coisas podiam ser diferentes para a vida delas? Assim como foi diferente para nós, quando o Evangelho chegou no Brasil. Assim como foi diferente para nós, quando a palavra do Senhor começou a sair de Jerusalém e ela começou a alcançar o mundo fora de Jerusalém, e o apóstolo Paulo foi esse homem que foi chamado por Deus para tirar essa semente preciosa e colocar ela no mundo, e ela chegou até nós hoje. Isso fez uma diferença para a minha vida, fez uma diferença para a vida dos meus filhos, para a minha família, e o nosso desejo é que isso chegue no coração e na casa das outras pessoas. E missões mundiais é uma oportunidade que a gente tem de entender que todos esses movimentos, eles estão para que o evangelho chegue em casas fora do Brasil. Então, todos esses movimentos partiram do entendimento do chamado de pessoas e, consequentemente, de igrejas para a obra missionária no mundo. Então, missões é o tipo de movimento que tira a igreja da sua própria órbita e coloca ela na órbita de Deus, aquele que chamou à existência a igreja. Isso é missões. A ideia de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais,
que reúne todas as igrejas batistas do Brasil, a Junta de Missões Mundiais é um braço da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, que junta todas as igrejas batistas do Brasil num só corpo, com uma só força, para atingir esses povos que estão fora e distante de nós. Eles entendem, não é, que a ideia de missões mundiais é que Jesus delegou essa missão, e primeiro de forma bem clara e bem aberta, aos primeiros crentes, ou seja, lá na época, logo posterior a Jesus Cristo, ali no finalzinho, a palavra que você ouviu aqui de Mateus 28 é praticamente a última ou as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, e isso é importante porque naquela época as últimas palavras, elas tinham muito peso e muita importância, então são as últimas palavras onde Jesus fala abertamente, claramente aos primeiros crentes a respeito de missões. Esse tempo foi um tempo em que a igreja ainda não existia como instituição como nós a temos. A época em que Jesus proferiu essas palavras de Mateus 28, nós não tínhamos ainda uma organização chamada igreja. A gente vai ver essa organização depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E lá em Atos capítulo 2, você vê um movimento do Pentecostes, onde vai nascer de fato esse início da igreja, e a partir de Atos e depois nas cartas do apóstolo Paulo, você percebe que já começa a existir a instituição. A igreja já começa a se ver como um corpo, né? As pessoas já estão unidas no mesmo propósito. E lá já começa a obra missionária, lá já começa o movimento missionário. Mas mesmo não havendo ainda a instituição igreja, na época em que Jesus proferiu essas palavras, nós a entendemos como ensino e ordens de Jesus para aquilo que se tornaria a igreja visível e militante nesse mundo depois que Jesus fosse assunto aos céus. Então a ideia de missões mundiais é que nós precisamos caminhar na direção da conclusão dessa missão. É uma missão que foi dada há 2000 anos atrás e que não se completou. E que nós precisamos pegar esse bastão e fazer o nosso possível para que ela caminhe para essa conclusão, não é? E, para tanto, eu entendo que nós precisamos tomar algumas atitudes enquanto igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender essa missão e ela precisa, então, tomar algumas atitudes. E a primeira delas, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos de 28 a 33. E nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês que nós precisamos tomar 3 atitudes. E a primeira delas, nós precisamos descer do Monte da Transfiguração. Ok? Olha só esse texto, muito interessante. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Agora observe a reação dos discípulos. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, eles viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam conversando com ele ou estavam com eles. Quando estes iam se retirando, ou seja, quando aqueles 2 homens que estavam conversando com Jesus, que Lucas falou que é Moisés e Elias, quando eles começaram, acabou a conversa, eles iam se retirando, Pedro então disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E entre parênteses, você vê aí que é acrescentado o seguinte: ele não sabia o que ele estava dizendo, não é? Ele não sabia o que ele estava dizendo. O momento da transfiguração deve ter sido um momento maravilhoso, único,
extraordinário. Eu fico imaginando que esses 3 discípulos, né, ali tomados de sono, eles tiveram ali um momento de um choque de realidade. Quando eles viram aquilo, eles ficaram realmente estarrecidos com aquilo que eles viram. E eles gostaram tanto daquilo que eles viram, que eles não queriam voltar para a sua própria realidade. Para que a gente vai sair daqui? Para que a gente vai descer daqui se aqui está tão bom? Olha só, o nosso mestre, olha a imagem dele, olha como que ele está transcendental, ele é o Filho de Deus. E ainda me aparece Moisés e Elias. Nós não queremos sair daqui mais. Vamos arrumar uma tenda para que essas pessoas fiquem aqui e a gente também. Porque é bom estar nesse lugar. Queridos, você que é membro aqui dessa igreja, é bom estar aqui dentro. É bom vir ao culto. É bom estar aqui nesse lugar confortável. E nós agora, vou até te dar um spoilerzinho, nós vamos trocar todos esses bancos aqui dessa igreja. Amém ou não, irmãos? Todos eles. Isso aí vai tudo virar fogueira em nome de Jesus. Mas a gente não vai botar banco com almofada, senão você não vai levantar nem para o louvor, tá? Mas a gente vai botar um banquinho um pouquinho mais confortável, com uma prancha um pouquinho maior, para você não ficar só na pontinha assim sentado, né? Desconfortável e tal. Mas é bom estarmos aqui. Hoje de manhã eu saí daqui da igreja, eu fui para casa, eu fui feliz, não foi, Marina? Eu falei, Marina, a igreja hoje de manhã estava linda, movimentada. Hoje acho que a chuva travou meia dúzia aí, mas a igreja movimentada, negócio de missões, o pessoal andando para lá e para cá, e negócio de sobremesa ali atrás. Eu falei, gente, que muvuca gostosa. Isso é legal, né? daquela noção de vida. É bom a gente estar aqui. Aqui dentro não há perigo, aqui dentro não há perseguição, aqui dentro não há exposição pública, aqui dentro nós não precisamos lutar pela nossa fé. Aqui é seguro, aqui é legal, aqui é gostoso, é maravilhoso vir à igreja aos domingos e contemplar a beleza de Cristo, a beleza da lei e a beleza dos profetas. É legal. E algumas pessoas vêm, curtem o culto todo, outras pessoas vêm por causa da palavra, outros vêm por causa da adoração, e tudo isso é bom, é legal. Mas a realidade é que se nós queremos fazer missões como Jesus ordenou, nós precisamos desarmar as nossas tendas e descer do monte para a vida real. Senão a gente não faz missões. Se a gente ficar só com as nossas tendas armadas nesse lugar, a gente não faz missões, não faz aquilo que Jesus ordenou para a igreja. Pessoas morrem todos os dias sem Cristo. Entende isso? Pessoas morrem todos os dias sem Cristo. E uma coisa interessante é que, muitas vezes, nós nos sensibilizamos pela brutalidade com que algumas pessoas partem e não nos sensibilizamos com o fato delas partirem sem Cristo. Missões nos dá a oportunidade de rever essas realidades. Nós precisamos olhar para o mundo e perceber que muitas pessoas estão partindo sem o Senhor Jesus Cristo. E para cumprir essa missão, nós precisamos descer desse monte da transfiguração, desse lugar tão confortável, tão maravilhoso e tão adorável que é vir à igreja dominicalmente, que é cantar louvores. Como é bom, eu gosto de ver nossos aqui cantando, né? O Lucas, o Marcelo, a Lidiane, a Viviane, a Paula, tem mais, não tem? A Raquel, nossa, a Raquel, quem não gosta de ouvir a Raquel cantar, não é verdade? E todos são maravilhosos. Quem sabe um dia, Lucas, todos cantam junto. Quem sabe um dia, né? Vai ficar uma coisa gloriosa, né? Esses meninos são maravilhosos. Isso é gostoso. Às vezes é gostoso você vir aqui ouvir uma palavra que fala o teu coração, né? Que você sai daqui alimentado, como tem sido os cultos de domingo de manhã, né? Com aquela coisa de Efésios, como que a gente está trabalhando isso. Mas a gente tem que sair daqui. E a gente tem que olhar para o mundo lá fora
e não necessariamente lá para a África ou para a Ásia. Às vezes é o seu parente, é o seu amigo, é o seu vizinho, que você vai precisar ter um olhar para ele carinhoso, amoroso, e chegar com Jesus, que salva, que transforma, que modifica tudo na vida das pessoas, não é? Então, para a gente completar a missão que Jesus nos deu, nós precisamos descer do monte e ir para a realidade da vida, não é? Outra atitude que a gente precisa tomar está lá em Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11. O sermão hoje é bem temático, é uma conversa sobre missões, né? Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11, diz assim: tendo dito isso, ele foi, aqui está falando do Senhor Jesus, tá? Tendo dito isso, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, né? E uma nuvem o encobriu da vista deles. O que está acontecendo aqui? É o momento em que Jesus está sendo assunto aos céus. Então, dois homens ali estão parados ali, ou mais, olhando e contemplando aquela subida do Senhor Jesus, até que ele vai sumindo. Já viu essas pessoas que você ama muito, que você gosta muito, né? Às vezes vai te visitar e tal. Aconteceu isso muito comigo quando minha mãe, meu pai, o meu padrasto, quer dizer, e a minha família ia me visitar lá em Mirador, a gente ficava na porta da casa, né? Até que o carro sumisse, né? A gente ia olhando. E eles estavam assim olhando para Jesus, né? E eles ficaram com os olhos fixos. Então, no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, não é? Que falou o seguinte para eles: olha, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus voltará da mesma forma como vocês o viram subir, não é? Olha só que palavra. É muito bom contemplar a beleza de Cristo. A gente fica extasiado quando nós ouvimos ou cantamos coisas sobre Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas a minha vontade, às vezes, é ficar olhando para o céu, esperando a hora que Jesus vai voltar. E eu fico imaginando, já pensou se a gente, como igreja, pudesse ficar fazendo isso? A gente saía na rua, num céu, e olhava para o céu e ficava ali cantando louvores, né, invocando a presença do Senhor e olhando para o céu naquela expectativa, a qualquer momento ele vai romper e vai voltar. Mas a realidade não é assim. Se nós queremos cumprir a missão que Jesus confiou a nós, nós não podemos ficar presos dentro da igreja contemplando aquilo que Deus está fazendo no mundo. É muito bom ouvir as coisas que Deus está fazendo. Nós temos ouvido agora, por exemplo, sobre esse movimento de avivamento que Deus está fazendo dentro de uma faculdade lá nos Estados Unidos. Você está acompanhando, né? Como que aquilo está crescendo, como que aquilo está se desenvolvendo, né? Outras igrejas lá, tudo começou dentro de uma faculdade, mas não cabe mais gente. A mídia não está nem anunciando tanto mais, porque muita gente de várias partes do mundo começaram a ir para essa faculdade. Então, eles começaram, as igrejas em volta começaram a abrir os seus templos para começar a receber essas pessoas, porque o movimento está crescendo, e é legal a gente ver, poxa, como que Deus está trabalhando. E não é só nos Estados Unidos, se você vê na África, na Ásia, em vários outros lugares, Deus está fazendo um movimento. E é legal a gente contemplar e conversar um com o outro, olha como que Deus está agindo, não é? É muito bom a gente ouvir testemunhos extasiantes sobre ações de Deus, mas não é só isso. É muito bom a gente contemplar as Escrituras e nos deliciarmos quando nós lemos ela. É muito bom a gente nós podermos nos alimentar dos ensinos de Jesus, poder ouvir a sua voz nas Escrituras Sagradas, mas se a gente ficar nessa contemplação apenas, nós não vamos concluir essa missão, né? Muitas igrejas estão presas no Monte da Transfiguração e estão presas na contemplação. Elas vivem para si, elas se reúnem para si, elas estudam para si e criam discípulos para si. O que a igreja de Jesus precisa entender é que ele nos deu poder. Então, lá em Atos 1:8, que é o texto anterior ao que eu acabei de ler agora, a Bíblia diz que Jesus, dentre essas últimas palavras, ele disse: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra poder aqui é dunamis, da onde se origina palavras que nós conhecemos como dinamite, dínamo
Ou seja, o evangelho é uma explosão dentro da gente. E toda explosão gera movimento. É isso que o Espírito de Deus faz no coração da sua igreja. Deus nos deu poder para transformar pessoas em todos os lugares do mundo. Jesus nos deu uma semente tão poderosa que produz vida 1 por 100. Cada semente 100 nasce. Isso não pode ficar preso dentro da nossa vida ou da nossa igreja. O evangelho pode chegar no coração das pessoas e gerar vida, e vida em abundância. E para cumprir a missão, nós precisamos deixar o êxtase espiritual e usar o poder que Jesus nos deu para abençoar a vida das outras pessoas. Levar o evangelho à vida das outras pessoas. E por último, agora sim, Mateus 28, 19 a 20, para cumprir a missão, a terceira atitude, a primeira atitude é que a gente precisa descer do monte. A segunda atitude é que nós precisamos abdicar por um tempo da contemplação. E a terceira atitude é que nós precisamos nos envolver na missão. Mateus 28, 18 a 20, que foi o texto que a Karine leu. Ela leu a partir do verso 19. Né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a essas pessoas a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão é de todos nós. Se você um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, se você entendeu que o evangelho chegou na sua vida, que você é um salvo em Cristo Jesus, a missão é sua. Ela não está restrita a uma porcentagem ou um grupo da igreja. Todo crente precisa ter ciência de que a missão é missão dele. Ela se torna missão da igreja a partir do momento em que você entende essa missão em você. E é uma missão dada diretamente por Cristo. Foi ele quem deu a ordem diretamente. E ele fez isso a todos. Então, se você é a igreja de Cristo, essa missão é sua. E ele nos comissionou para fazermos discípulos dele. E como é que a gente pode fazer isso? Pregando o evangelho para as pessoas. Falando para as pessoas a respeito do poder de Deus, do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E aí eu preciso perguntar para você, crente, você crê nisso? Eu me lembro que eu trabalhei numa loja no Rio de Janeiro durante muitos anos. E eu era, não é demagogia isso, o melhor funcionário daquela loja. O melhor vendedor. Imbatível. Porque eu acreditava no que eu vendia. Eu acreditava muito. Quando era ruim, eu dizia, o senhor quer levar, o senhor leva, mas não presta. Mas o senhor quer levar, leva. Pode levar. Ah, mas eu gostei daquele que é mais coloridinho. Então pode levar, mas não presta, tá? Depois, né? Aí o cliente volta depois com aquela porcaria toda quebrada, mas com a orelha baixinha, né? E você, eu falei, não falei que eu não prestava, agora eu vou te oferecer um bom produto. Né? Eu acreditava no que eu vendia. Eu fazia teste, eu mostrava que aquilo era bom. O evangelho é assim. Eu acredito no evangelho. Eu creio no poder do evangelho. Eu tenho absoluta certeza que o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Eu tenho absoluta certeza que o evangelho pode mudar a realidade das pessoas. Que não importa o quanto uma pessoa é pecadora, não importa o nível, o tamanho, a qualidade, o evangelho é poderoso para transformar. O evangelho não nos torna apenas pessoas melhores, não é isso. O evangelho transforma a vida das pessoas, nos torna quase que um outro. Fez isso comigo. E conheço inúmeras pessoas das quais o evangelho fez isso na vida das pessoas. Então eu creio no poder do evangelho. Por isso eu prego o evangelho. Então se você crê, é uma das formas que você tem de fazer discípulos e cumprir a missão. Falar para as pessoas. Imagina que você conhece às vezes pessoas, famílias, enfim. E você sabe que está vivendo uma determinada dimensão de situação na vida, você tem o remédio para aquilo. O remédio é o evangelho. A gente crê nisso.
É isso que nós ensinamos, é isso que nós pregamos. Então você pode cumprir a missão pregando o evangelho. Você pode cumprir a missão também falando para as pessoas sobre a sua conversão. O que aconteceu com você? O que Deus fez na sua vida realmente? Onde você estava? O que aconteceu? O que mudou realmente? Eu consigo dizer sobre mim. Eu consigo dizer para você detalhadamente como foi a mudança. E olha que eu nasci na igreja, tá? Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e foi na igreja que eu me desviei do Senhor Jesus. E eu sei dizer para você detalhadamente todo o processo que Deus fez comigo até que eu, de fato, me convertesse a Cristo Jesus. Então, se você é um convertido, você pode cumprir a missão contando para as pessoas sobre o que Deus fez na sua vida. Você não precisa nem conhecer tanto Bíblia, você precisa conhecer o que Deus fez na sua vida. Você pode também cumprir a missão sendo exemplo de vida com Cristo por onde você passa. Deixa as pessoas verem em você que você é diferente. Não é que você é um santo, não é que você é uma pessoa inerrante, não é sobre isso. Mas deixa as pessoas ver o que de fato foi feito de você. Como é que você lida com as coisas? Como é que você lida com o perdão? Como é que você lida com a compaixão? Como é que você lida com a generosidade? Como é que você lida com o amor? Como é que você lida com o arrependimento? Como é que você lida com o erro? O crente não é um sujeito inerrante. A questão não está sobre o erro, mas está de como nós lidamos quando nós erramos. Então deixa as pessoas ver o que um cristão, como é que ele é o modus operandi dessa pessoa, como é que ele processa a vida. Isso é uma forma de você cumprir a missão. Então a questão é que nós precisamos descer do monte, sair da contemplação e a gente precisa se envolver, mas não apenas nos envolvermos, mas nos comprometermos com essa missão. Você pode estar envolvido, mas não está comprometido. Você pode estar envolvido com o seu trabalho, mas você não é comprometido com a sua empresa. São coisas diferentes. Você pode estar envolvido com a igreja, mas você não é comprometido com a missão da igreja, com a causa da igreja. Então, essa é a pegada que o Evangelho faz em nós. Então, a gente precisa descer do monte, sair da contemplação e nos envolvermos e nos comprometermos com essa missão que Jesus nos deu. E o centro dessa missão é fazer discípulos e ensinar eles a guardar tudo que Jesus ensinou. E, consequentemente, eles farão isso a outras pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui como igreja, gente. A gente não vem para cá só para reunir. A gente vem para cá para pregar o Evangelho. E quando você recebe o Evangelho no seu coração, a segunda etapa é a gente ensinar você todas as coisas que Jesus mandou. Por isso que a gente tem essa classe que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Onde a gente aprende a guardar no coração todas as coisas que Jesus nos ensinou. Quero concluir essa conversa. Hoje não foi nem uma pregação, foi uma conversa, né? A pergunta é: onde estão as pessoas que nós precisamos fazer delas discípulos de Jesus? No mundo inteiro. Então nós somos cerca de 1.900 missionários batistas espalhados em vários países cumprindo a missão. A Paula, não, a Camila, né? Essa coxinha que você vai comer, você esqueceu de falar que ela tem catupiry também, não tem? Ela tem catupiry, ela é uma delícia essa coxinha. Então é uma coxinha de frango catupiry. Você já não vai comprar mais 3, vai comprar 4 agora, com essa informação. Não é verdade? Então corram, gente, corram. Né? Cadê o Wesley? Está aí, não está? Wesley, já está duro, né? Eita, nós. Mas vamos lá. Então, a gente vai comer essa coxinha porque ela é boa, vai matar a nossa fome, mas esse dinheiro que você vai comer a coxinha, como ela falou, não fica um centavo aqui nessa igreja. Vai todas para a Junta de Missões Mundiais, que tem o compromisso de fazer chegar 100% no campo missionário. É um desafio para nós, porque isso tudo aí é dolarizado, viu? Então, se a gente arrecada 1.000 aqui, chega praticamente 250 lá. Tudo é dolarizado, né? Então, essa é a campanha mais pesada que a gente tem
de fazer o dinheiro chegar no campo missionário para que eles continuem o trabalho deles e tenha esse disparate financeiro todo, né? Mas é uma ajuda que você dá, né? Que pode ser comendo coxinha, pode ser ofertando, é um cofrinho, não importa. Tudo isso são movimentos que nós vamos fazer para que esses 1.900 missionários espalhados pelo mundo inteiro possam ser ajudados a cumprir a missão. E também orando. Nós precisamos orar, porque a luta que tem lá não é só financeira. Nós lutamos contra todas as potestades e hostes de todas as esferas malignas. Você não tem ideia do que é isso. Então tem coisa que você precisa do dinheiro. Você precisa do dinheiro para que ele instaure o projeto. Esses dias que eu digo assim, há um ano passado, nós ajudamos a construir um muro de uma igreja no Moçambique. Nós temos uma irmã lá, tem parentes aqui na nossa igreja, que é missionária de missões mundiais, que está lá no Moçambique. Então, de vez em quando, fora da campanha, a gente ajuda ela lá. E ajudamos a construir lá o muro da igreja, lá, porque o furacão leva, o tufão leva tudo. Arranca telhado, quebra muro, quebra tudo. E a gente está ajudando naquilo que a gente pode ajudar. Então, mas não é tudo é dinheiro. Tem coisa que só se vence no joelho no chão. São brigas espirituais. Quando o nosso missionário chega numa tribo lá, onde eles veneram um totem, um jacaré, está acostumado a dar criança para o jacaré comer. O jacaré entra na casa, o crocodilo, ele sai para o crocodilo tomar conta do ambiente deles, porque o crocodilo para eles é um Deus. Quando o nosso missionário chega ali e fala, só Jesus Cristo salva, você não tem noção das hostes espirituais que se levantam. Então não é dinheiro que vence essa guerra é joelho no chão. E nós estamos junto com eles. Nós estamos com eles e a gente não pode deixar esse povo sozinho. A gente pode enviar pessoas, mas tratando de missões mundiais é mais difícil. Então nós podemos entrar nessa guerra com oração, com ofertas. E o nosso trabalho aqui durante esse mês é movimentar para que Deus movimente lá onde estão esses missionários. Que Deus nos abençoe nessa campanha. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos ficar de pé. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos dramáticos. Tu és ninguém é como nós de Deus, ninguém é como nós de Deus, ninguém é Obrigado, Deus, por essa noite. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê condições espirituais, financeiras, para que a gente participe desse momento e
desse movimento que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Então, Pai, toca no coração da tua igreja. E também nos toca o coração e nos capacita para falarmos do Evangelho a tantas pessoas que estão próximas de nós, que precisam do teu amor e do teu cuidado. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus. Deus te abençoe.